Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Diversidade cultural na América Indígena. Índios nas Américas. A palavra índio era usada não apenas para os moradores das Índias. Os europeus identificavam também as pessoas que viviam no Extremo Oriente, em regiões da Ásia não conhecidas por eles. Os primeiros navegadores que chegaram na América acharam que estavam próximos à região das Índias. Por isso chamaram os nativos que viram naquele momento de índios. Na verdade, um exemplo é Cristóvão Colombo estava na América Central, ali no Caribe, e achou que estava próximo às Índias e chamou todos os nativos dali de índios. Regiões culturais são grandes áreas onde viviam povos com características culturais e histórias em comum. Na América, a região dos Andes e a da Mesoamérica eram algumas das regiões culturais existentes. A Mesoamérica, a própria palavra mesmo, ela já diz meio da América, né? Equivale mais ou menos ao que nós conhecemos como o sul do México e grande parte da América Central. Algumas características dos povos da Mesoamérica: eles eram politeístas, adoravam a muitos deuses, realizavam sacrifícios humanos para rituais religiosos, construíam complexas cidades com pirâmides, templos, outras construções grandiosas que lembravam os antigos zigurates ali da Mesopotâmia. Tinham também campos para jogar bola. Não era apenas um esporte comum, o jogo estava muito ligado a rituais religiosos daqueles povos. O milho também tinha muita importância na Mesoamérica. Os povos mesoamericanos valorizavam a produção e consumo de diversos tipos de milho e era o principal alimento deles. E o interessante é que eles acreditavam que o homem foi formado pelos deuses a partir da massa do milho. Outro detalhe interessante é a escrita mesoamericana, também conhecida como pictoglífica, combinando pinturas, sinais que representam ideias e também representam ali sons. Produziram também livros que hoje nós conhecemos como códices. Era uma civilização bastante avançada. Antes ainda desses povos maias, incas e astecas, nós tínhamos ali o povo olmeca, né? Na verdade, eram vários grupos de povos responsáveis pela construção de grandes centros religiosos que deram origem a modelos de cidades mesoamericanas na região do Golfo do México, ali na América Central. Um exemplo é São Lourenço, 1200 a 800 a.C. Ela se destacava pelas enormes cabeças esculpidas em pedra. Como saímos dos olmecas e chegamos aos maias? Bom, as cidades olmecas decaíram por volta mais ou menos de 400 anos antes de Cristo. Os povos continuaram então com a tradição de construir cidades e os mais conhecidos são os teotihuacanos e os maias, né? Um detalhe interessante está aqui, ó, quando nós olhamos todo o mapa da América Central, nós conseguimos ver claramente ali a civilização maia que fica logo ali próximo do Golfo do México. Logo um pouquinho mais acima nós temos o Império Azteca e abaixo ali na América do Sul o Império Inca. Cada um, respectivamente, ou seja, a civilização maia foi conquistada pelos astecas e os incas desenvolveram então os seus impérios ali na América do Sul. Vamos falar um pouquinho da civilização maia. As cidades maias eram cidades-estado e centros religiosos, ou seja, cada cidade era totalmente independente da outra. Suas grandes construções demonstravam a força dos governantes para reunir muitas pessoas para trabalhar. Existia muita desigualdade social, os camponeses sofriam intensas explorações. Ocupavam também a região da península de Yucatán, onde hoje fica Guatemala, parte de Honduras, El Salvador e também ali o México. A economia maia era baseada na agricultura, tendo como principal produto o próprio milho. Havia comércio com outras regiões da Mesoamérica, com outras cidades-estado. A religião maia acreditavam que os deuses poderiam ter forma humana, animal, vegetal ou até mesmo outras formas. Seus deuses eram mais antigos seus deuses mais antigos estavam relacionados também ao milho, à chuva, ao vento, ou seja, naquilo que ele acreditava que mantinha a subsistência deles.
Não se sabe ao certo o fim dos povos maias. Entre os séculos 9 e 10, as cidades maias foram abandonadas. Ninguém sabe ao certo o motivo. Talvez por mau uso da terra, então veio a fome, o fracasso da agricultura. Havia muitas guerras entre as cidades e estado, mas também tinha as questões das epidemias, que acabavam matando muitas pessoas das tribos, e eles, com todas aquelas crenças, acabavam fugindo, acreditando até ser mesmo maldições. Os territórios maias continuaram com muitos camponeses e foram conquistados logo mais adiante pelos astecas. Os astecas, eles então estão mais ao norte ali da América Central. Um detalhe dos astecas, eles também eram conhecidos como mexicas, que construíram o grande império asteca. Sua cidade principal é Tenochtitlan, onde hoje fica a maior cidade do mundo, ou pelo menos a cidade mais populosa, a cidade do México. A sociedade asteca tinha como mais importante dos grupos sociais os sacerdotes e os guerreiros. Guerreavam não só por riquezas, mas também para conseguir prisioneiros para realizarem sacrifícios humanos. A sociedade asteca, então, a maioria da sua população era formada por camponeses mais pobres, porém tinham acesso à escola, eles estudavam, por isso era considerada uma civilização bastante evoluída. Um grupo que conseguia cada vez mais importância eram os comerciantes, que tinham contato com várias regiões da Mesoamérica. Os escravos também geralmente eram prisioneiros por dívidas ou de guerras com povos vizinhos. A escravidão não era, na verdade, hereditária. Logo mais aqui na América do Sul nós temos o Império Inca, que desenvolveu-se ali mais abaixo, nas costas da Cordilheira dos Andes, em terras que hoje nós compreendemos mais ou menos entre o Peru, a Colômbia, o Equador, a oeste da Bolívia e ao norte do Chile e da Argentina. Consolidou-se em 1438 e até 1471. Começou a se desagregar no fim do século XV, em 1533, que é onde seu território acabou sendo conquistado ali pelos espanhóis. Mas para entender um pouquinho mais sobre os Incas, vale a pena entender. Ele era o maior império existente da América do Sul, lá no século 13 depois de Cristo. Os imperadores incas eram considerados como o imperador supremo, por isso era chamado Inca. Também era considerado descendente do Sol, por isso governava como um deus. Era uma espécie de teocracia. A capital Cusco, a sua força estava na língua desenvolvida, o Quechua. Não produziam uma forma de escrita, mas tinham um sofisticado sistema de números. A pirâmide social se dividia entre imperador, família real, líderes militares, religiosos e os camponeses. Os imperadores incas eram conhecidos como Inca ou Sapa Inca, que significa o imperador supremo. Era considerado descendente do Sol It, principal deus adorado pelos incas. Adoravam vários deuses, mas o It, o Sol It, era o principal. Havia sacrifícios de animais e também sacrifícios humanos para os seus deuses. Na economia inca, eles cultivavam batata e outros produtos resistentes ao frio, como feijão, o milho, sua base que é alimentar dos filhos, de toda a sua descendência. Tinha ali um sistema de plantio bastante peculiar, lembrava muito degraus. Machu Picchu, lá no Peru, foi a cidade inca mais conhecida, descoberta, inclusive, há muito pouco tempo. Quanto aos povos indígenas brasileiros, nós entendemos que as características dos índios do Brasil, lá do século XVI, elas acabaram sendo relatadas por escritos que os europeus, a partir de 1500, registravam. Então essas informações acabaram chegando nas mãos de arqueólogos e antropólogos. Grande diversidade social e cultural existia em todo o Brasil. Havia mais de milhões, com mais de 1000 línguas diferentes. Um detalhe interessante era os sambaquis. Eram montes feitos com conchas que podiam atingir 30 metros de altura, formados pela ocupação de diferentes comunidades que se alimentavam com peixes, moluscos e ao longo do tempo depositavam restos de alimentos nesses locais. E também eles enterravam com areia e pequenas conchas. Foi praticado isso aí até mais ou menos o ano 500 depois de Cristo.
As culturas ceramistas, ou a cultura ceramista, eram típicas da ilha de Marajó, 400 anos depois de Cristo. Produziram elaborados vasos de cerâmica com desenhos geométricos. Já em Santarém, nos séculos 11 a 16, lá no Pará, próximo ao rio Tapajós, com vasos cerâmicos, com figuras humanas e animais, tinha um elevado desenvolvimento político e social, com um chefe superior que comandava os chefes provinciais e também produziam cerâmicas. Tem origem hoje onde é o estado de Roraima. Esses eram os famosos tupis guaranis. Ocuparam territórios como a costa da Bahia, regiões litorâneas do Nordeste até o Sul. Tupiniquins, tupinambás, terminaminós, caetés, tabajaras, tamoios, tupinaés, carijós, guaranis, dentre outros, faziam parte do mesmo tronco linguístico, influenciando a América Portuguesa. Isso facilitava também eles não serem escravizados, porque além de conhecerem muito bem as matas, eles também se comunicavam entre si. A caça e a pesca, então, eram os grandes destaques para os tupis guaranis. A importância da guerra entre os tupis guaranis era relevante. Praticavam também a antropofagia, geralmente ritualística. Devoravam, em outras palavras, pessoas, mas na verdade em prol de rituais religiosos. Atualmente existem mais de 200 povos indígenas, quase 900 mil era em 2010, mais de 1.200.000 hoje. Mais de 150 línguas diferentes ainda são faladas, vivem em territórios protegidos pelo Estado, sofreram a dinâmica cultural, preservando a sua identidade. Mesmo tendo essa fusão cultural, eles continuaram ainda guardando, cuidando bem das suas formas de cultura. Existem povos isolados ainda hoje e outros bem mais próximos das cidades. Os atuais povos indígenas brasileiros estão também em busca dos mesmos direitos de conquista como qualquer outro cidadão brasileiro. Querem se modernizar, querem ter acesso à internet, à cultura, ter acesso a uma boa saúde e, é claro, sem dúvida nenhuma, às tecnologias. É isso, gente. Estudamos um pouquinho sobre as culturas, né, dos povos indígenas aqui nas Américas e, com certeza, dá-se para aprofundar muito este assunto, porque ele é muito rico. A diversidade cultural indígena é grandiosíssima em toda a América. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!